Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia, falando hoje sobre as diferentes formas de regionalização, ok? Então, olha só, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é região, né? Então, a gente entende por região uma parte do território que apresenta características semelhantes, né? Ou seja, de acordo com a classificação ou com um determinado critério, eu posso agrupar, né, essas características semelhantes e chamar de região essa porção do território. E essa regionalização ela pode ser feita com base em vários critérios. Por exemplo, critérios naturais, eu posso selecionar com clima, vegetação diferente, hidrografia ou semelhante, perdão, com critérios econômicos, né? Aí eu posso selecionar aí a renda per capita, o uso de tecnologia, ou critérios políticos, sociais, aí eu posso considerar o IDH, a taxa de natalidade, de mortalidade. Posso considerar também o critério cultural, aí eu faço o recorte étnico, religioso e eu posso considerar vários critérios. Um primeiro critério que a gente estuda bastante, né, que é o utilizado para regionalizar, né, é a divisão continental. Você pode ver aqui ao lado, né, a consideração dos 6 continentes, né, nessa divisão continental. Você tem América, né, olha lá, América 1. Aí nesse mapa aqui ao lado, ela vai estar dividida em América do Norte e América do Sul, né? Mas aí, na verdade, você tem um continente só, que é a América, África, Europa, Ásia, Oceania e a Antártida. Ok? Então você tem os 6 continentes na divisão continental. Ok? Vamos lá. E existem outras formas, né, de regionalizar. Por exemplo, um geógrafo, o professor Yves Lacoste, ele divide o mundo em áreas que ele chama de geoculturais. Né? Você pode olhar nesse mapa aqui acima, né? Aqui você pode considerar essas áreas, né, nesse planisfério aí, as grandes áreas geoculturais. E aí ele chama de América do Norte. Apesar da América do Norte, na divisão, ela vai incluir aí o México, né, América do Sul, América Central e América do Norte, mas como uma área geocultural, o professor Yves Lacoste ele considera como América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Já o México e os países da América Central, do Caribe e da América do Sul, ele chama de América Latina. A Europa, né, que são os países da Europa, da porção ocidental, e alguns países orientais também, né? O mundo islâmico, você pode olhar aqui nesse mapa, né? E aí ele inclui o norte da África, o Oriente Médio e outros países da Ásia Central, né? Mas o fundamental é esses países onde predominam a religião islâmica. O mundo africano, que é a África subsaariana, abaixo do Saara, do deserto de Saara, desculpa. O mundo indiano, e aí ele considera 4 países, que é além da Índia, o Sri Lanka, o Paquistão e o Bangladesh, né? Os russos ortodoxos, né, onde predomina a religião cristã ortodoxa, que além da Rússia é a Ucrânia e Belarus, né? O Extremo Oriente, que ele considera a Coreia do Norte, o Japão, a China e a Coreia do Sul, além da Mongólia. A Ásia de Sudeste, que são as ilhas e países como a Tailândia, Indonésia, Camboja, Laos, Vietnã, né? E aí ele fala sobre a Austrália e a Oceania. Além da Austrália, né, você tem a Nova Zelândia e as ilhas, né, dos arquipélagos aí faz parte do continente chamado de Oceania. Né? Ok? Vamos lá? Bem, uma outra forma de regionalizar
é a divisão em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que considera os critérios econômicos, além do grau de influência desses países no sistema econômico mundial, né? E aí eles estão divididos em subdesenvolvidos e desenvolvidos. Dá uma olhada nesse mapa aí, né, que você vai, aí, de acordo com a legenda, os países achureados em verde claro, você tem os países que são os subdesenvolvidos e os países em laranja, os países desenvolvidos. Ou seja, eles estão considerando aqui, levando em consideração os critérios econômicos e a influência, o grau de influência desses países no sistema econômico mundial. Okay? Uma outra forma de regionalizar, ela acontece no período da Guerra Fria. Um estudioso, um demógrafo francês chamado Alfred Salvi, ele utilizou o termo, em uma conferência, ele utilizou o termo terceiro mundo em um artigo que foi escrito em 52. Né? Ele considerava nesse artigo os países que ele chamou de terceiro mundo, os países economicamente frágeis, né? E quase nenhuma influência política nas decisões mundiais. Né? E esse conceito, a partir desse conceito, teve origem uma nova regionalização dos países, né, do hemisfério, dos países mundiais. E aí ele vai classificar, já que ele chamou de terceiro mundo, ele vai classificar também o segundo e o primeiro. Ou seja, primeiro mundo, se você olhar no mapinha aí do lado, você vai ver que primeiro mundo, que estão pintados em azul, ele vai chamar o quê? Os países capitalistas desenvolvidos. Então, país, durante a Guerra Fria, quem era capitalista e desenvolvido era chamado de primeiro mundo. Segundo mundo, todos os países socialistas, ele colocava num bolo só, né? E o terceiro mundo, os capitalistas subdesenvolvidos. Ok? Então, essa é a classificação no período da Guerra Fria. Ok? Uma outra forma de regionalizar, ela adota a famosa linha burra, a linha que divide os países entre norte e sul. Né? Isso aí vem após a Guerra Fria, após a bipolarização mundial entre a União Soviética e Estados Unidos, né, entre capitalismo e socialismo. Né? E aí os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, aquela classificação que eu acabei de falar para vocês entre primeiro, segundo e terceiro mundo, ela já não existe. Né? Aí ela vai considerar os países do norte, já que os países, olha lá, os países, né, ao norte, a maioria dos países do norte são aqueles que são classificados como primeiro mundo. Né? Primeiro mundo. E os países do sul, a grande maioria, chamados de terceiro mundo. E aí, só que ele não considera, né, a linha do Equador, né, como a divisória entre norte e sul. É por isso que ela é chamada de linha burra. E aí você pode prestar atenção na linha. Olha lá, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia. A Austrália e a Nova Zelândia, elas estão no sul, mas elas são consideradas países do norte desenvolvidos. Ok? Vamos lá, então. Países ricos e países pobres. Essa classificação, ela considera o processo de industrialização e desenvolvimento econômico, né, que vai marcar o século XX. Então, essa forma de regionalizar os países entre ricos e pobres, ela vai ser semelhante à divisão norte-sul, né, que são os países ricos, eles vão ser os países que concentram grande parte da riqueza mundial, industrializados, apresentam uma tecnologia avançada, né? A população apresenta altos índices, né, de desenvolvimento humano, de elevada condição de vida. Né? Já os países pobres são considerados periféricos, pouco industrializados, são dependentes economicamente dos países ricos, são instáveis economicamente e politicamente falando, né? E a população apresenta condição de vida bastante
precária, e você pode olhar a charge aí ao lado, né? A divisão entre países ricos e países pobres. Bom, outra forma de regionalizar é por nível de desenvolvimento, como a maioria delas. E aí elas são classificadas, isso aí é uma classificação da ONU, da Organização das Nações Unidas, ela classifica em 3 estágios, né? O país com maior desenvolvimento, em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Os com maior desenvolvimento são aqueles da Europa, Canadá, Estados Unidos, além da Austrália, Nova Zelândia e Japão. Eles têm uma economia forte, um maior desenvolvimento, né, um alto PIB, ou seja, Produto Interno Bruto. Eu vou já explicar aqui na frente o que é o PIB. Tá? E esses países eles têm o título de países com maior desenvolvimento. No intermediário, aí, numa área mediana, são os países em desenvolvimento. Né? Esses países, né, normalmente foram colônias das metrópoles europeias, né, e lá havia a extração de matéria-prima, como madeira, minérios, né, o ouro, prata, pedras preciosas e os produtos agrícolas. E, mesmo com o seu processo de independência, né, a grande parte desses países continuou com o mesmo modelo econômico, ok? O sistema de commodities, como a gente já falou em aulas anteriores. E aí, dentro desses países em desenvolvimento, existem os países em desenvolvimento emergente, que são aqueles países que dispõem de um padrão de vida entre médio e baixo, mas com um maior grau de industrialização. Né? Eles apresentam um maior crescimento econômico e social do que os demais países em desenvolvimento. Um exemplo desses países é a China, é o Brasil, né? É a África do Sul, a Índia. E esses países eles atraem o investimento estrangeiro, porque ele oferece uma série de vantagens, né? Atrair essas empresas internacionais, né? Esses incentivos são a redução nos impostos, né? A proximidade com a matéria-prima, mão de obra barata, além de leis ambientais incipientes, né? Fracas, né? Que não há um alto rigor na cobrança da instalação dessas empresas, né? E na utilização dessa matéria-prima. Ok? E por último, os países menos desenvolvidos, né, que, de acordo com a ONU, são os países com baixa escolaridade, que apresentam índices de baixa escolaridade, elevada mortalidade infantil, principalmente, né, com carência de moradia, né, e pouco acesso ao saneamento básico. Ok? Vamos lá. E aí a gente tem um índice que ele é utilizado para a classificação, pela ONU, a classificação da qualidade de vida das pessoas, né, em quase ou praticamente quase todos os países. Então vamos lá. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é baseado em um tripé, que é a expectativa de vida, que é a média de vida que a população ela vive. Isso aí leva a vários fatores, como a nutrição, né, saneamento básico e outros índices. A escolaridade, que é o grau de alfabetização, e a renda per capita, é a renda por pessoa, que é o PIB, né, dividido pelo número de habitantes. Ok? E aí você tem essa classificação do IDH em 4 grupos. O IDH muito elevado, quanto mais próximo de um, ele é elevado, tá? É muito elevado. Esse tem aí, esse mapa aí ao lado, você percebe as cores de acordo com a legenda. Você tem o muito elevado, como eu disse, são 4 grupos. O elevado, o médio e o baixo. Ok? E aí você pode conferir isso aí no mapinha aí ao lado. Vamos lá? Bem, e aí existem novos índices de desenvolvimento humano, né, que a ONU, né, no RDH, no Relatório de Desenvolvimento Humano, ele é publicado todos os anos, ele vai criar outros índices para tentar diminuir, né, as discrepâncias, ou seja, aproximar da realidade desses países que são avaliados. Os índices são Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, é o IDHD, o Índice de Pobreza Multidimensional, é o IPM,
O índice de desenvolvimento de gênero, né, o IDG, que aí relaciona o desenvolvimento em relação a homens e mulheres, e também o índice de desigualdade de gênero, o GII, né, que ele faz uma avaliação entre a desigualdade entre os países entre homens e mulheres. E aí esses critérios todos eles são utilizados para compor o IDH. Aí você vê aí nesse mapa ao lado uma classificação considerando todos esses índices para diminuir, né, o erro, digamos assim, de avaliação desses países. Aí em 2015 você tinha, em primeiro lugar, o melhor país para se viver, a melhor qualidade de vida, né, era a Noruega. Em segundo, a Austrália. Você vai ver aí o Uruguai, apesar de não ter um desenvolvimento, né, econômico igual ao Brasil, mas aí o IDH dele é mais alto que o Brasil, nosso vizinho aqui da América do Sul. O Brasil nessa classificação de 79º. E aí você tem outros países, aí Serra Leoa em um grau bastante, né, baixo de desenvolvimento humano. Ok? Como eu falei agora há pouco, eu citei o Produto Interno Bruto, o PIB. O que é o PIB? É a soma de todos os bens e serviços que são produzidos em um país em um determinado período. Tá? Então, quanto maior a quantidade de riqueza gerada no país, maior é o PIB, dividido. Dividido não, é a soma de tudo que é produzido. Ok? Eu falei ainda agora, a renda per capita é o PIB, né, todo o que é produzido dividido pelo número de habitantes. E aí vem outro índice, que é chamado índice de Gini, né, que ele mede o nível da concentração de renda em um país ou um grupo. Né? Então, esse índice ele revela o rendimento entre a população mais pobre e a mais rica. Né? E qual a referência? A referência é de 0 a 100. Né? Quanto mais próximo de 100 for o índice, maior será a desigualdade nesse país, né? Entre a população. Então você pode acompanhar nesse mapinha aqui ao lado. Você vê aí o Brasil, né, com uma alta concentração de renda. E aí, queridos, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, beijo no coração, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer coisa eu estou no chat aí para resolver, para tentar dirimir aí, ajudá-los nas dúvidas que vocês tiverem. Ok, queridos? Beijo no coração.